Comando de insert, inserção de registros na tabela. Então, insert into o nome da tabela, a lista dos atributos, quais colunas, né? E quais são os valores a serem inseridos. A cláusula insert into deve conter o nome da tabela e os atributos que se deseja inserir. As cláusulas values, né? A gente leva os valores a serem inseridos. Então, vamos lá. Os conteúdos em values devem estar na mesma ordem dos atributos listados no insert, né? Então, ele tem que seguir a mesma ordem que a gente está inserindo. Codificado é uma aplicação values conterá uma lista de variáveis, cada qual contendo o valor a ser armazenado nos atributos listados, né? Então, é uma aplicação nossa ali. A gente bota uma tela, a gente faz a inserção dos valores ali, né? O cara preenchendo ali uma venda, alguma coisa. E aí, dentro do insert ou de outros comandos para manipulação nas tabelas, né, do banco de dados, isso já tem variável. Mas aqui a gente tem um exemplo ali do insert na tabela de aluno com os códigos. Update, um comando que altera os atributos de uma tabela. Então aí temos a alteração disso. Então, update, o nome da tabela, quais são as atribuições, né, que a gente quer colocar, e o where, muito importante, qual é a condição. A cláusula do update determina uma única tabela a ser atualizada. Cláusula 7 contém uma lista de atribuições, né, que a gente vai fazer nela, né, que a gente vai alterar, qual o campo, né, o atributo. No formato nome do atributo igual ao valor do atributo. E a cláusula where determina a condição que os registros devem satisfazer para serem atualizados. Essa condição pode determinar a atualização de um único registro, quando a condição inclui a chave primária da tabela ou a atualização de vários registros, a depender das condições especificadas. Portanto, é importante que as condições da cláusula where sejam construídas com muita atenção. A primeira figura demonstra a atualização da coluna na tabela de aluno. A cláusula where identifica o registro a ser atualizado quando a coluna ID, que é a chave primária da tabela, possui conteúdo igual ao da variável VID aluno. E a cláusula 7 realiza a atualização da coluna com o conteúdo da variável VNome, né? Então, nesse elemento update aluno 7, nome, igual VNome, isso é uma variável, onde o ID do aluno é igual ao VID do aluno, né? E na outra mostra a atualização de vários registros com um único comando update. Esse comando, todas as disciplinas ministradas pelo professor, né, identificado pela chave primária desse código, né, qual que é o ID dele, serão atualizados para o período da manhã, né? Então, o cara dava aula à noite, a gente está fazendo uma atualização ainda do período, né? Ah, ali está o update do período com o número do professor. Isso daí é tipo uma atualização no banco na mão, né? Mas o correto seria fazer isso via aplicação, né? Mas tem como também, né? Eu que também trabalho com isso é muito comum. A gente faz alterações e dá uma famosa marretada aí no banco. Para a gente identificar algum problema, para solucionar na aplicação, né? Às vezes a gente faz uma alteração diretamente no banco para resolver algum problema, para a aplicação voltar a funcionar, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Depois do update, então, delete. Então, como a gente faz remove os registros do banco de dados. Delete from e where. A cláusula delete determina uma única tabela a sofrer remoção. A cláusula where determina a condição que os registros devem satisfazer, né? Da mesma forma que o comando update, a condição pode determinar um único registro, quando a condição inclui a chave primária da tabela, ou a remoção de vários registros a depender das condições, né, que a gente colocou. Portanto, nesse comando também é importante que as condições da cláusula where sejam construídas com muita atenção. Olha, a gente tem um delete from, tabela professor, where ID professor igual uma variável, igual um ID, igual um valor. Então, temos um delete ali um pouquinho mais complexo, né? Identificação de um registro para remoção pode exigir o acesso a várias tabelas, como, por exemplo,
no caso em que se deseja eliminar registros associados a relacionamentos 1 para N ou M para N, né? A gente tem muitos registros ligados, né, através das chaves dele. Veja a seguir a demonstração da remoção da ligação de um professor com as disciplinas cuja carga horária semanal seja maior ou igual a 6 horas, envolvendo um relacionamento 1 para N, registrado pela tabela ministra, resultando assim que o professor não ministre mais estas disciplinas. Então, a gente dá um delete asterisco, né, para todas coluna, que está o delete from, né? A gente colocou um asterisco ali. Where, a gente viu exist, temos um select dentro desse delete, e aí temos tabela professor, ministra, disciplina, where professor, ID professor igual na ministra de professor, ID disciplina, temos o ID do professor e mais o cálculo aí de uma carga horária maior que 6. Esse é um delete um pouquinho complexo, viu, gente? Mas é bom para vocês terem uma ideia, né, do que a gente consegue fazer também, né? Vamos lá. O comando update e delete trabalha com somente uma tabela. Entretanto, como no exemplo acima, podemos utilizar a cláusula exist para efetuar a ligação da informação a ser alterada, excluída, com outras tabelas. Você pode observar a cláusula exist retorna true ou false para a ligação com as demais tabelas e o comando somente será executado quando as condições do exist forem satisfeitas, né? Então, se ele encontrar ali, ele executa, né? Se retornar true, ele executa. Você pode perceber que a construção da cláusula where nos comandos de update e delete é bastante crítica. Uma construção contendo erros pode alterar ou remover em uma única execução muitos registros na base de dados. Uma forma de validar a construção desse comando é testá-lo antes da sua execução com o famoso select. Então, a gente constrói um select com a tabela, com o mesmo where, né? Muita atenção no where, que é a nossa condição ali de filtro, né? Antes da gente rodar um update ou delete. Então, a gente faz um select, me retornou essas linhas mesmo que eu quero alterar, que eu quero excluir. E aí a gente altera para o delete ou para o update, né? E como a gente também viu, se não me engano, na aula anterior, que a gente tem ali quando a gente faz um insert, um delete, um update, né? A gente tem ou rollback ou commit. Então, o commit a gente segue, né? A gente fala para o banco, ó, beleza, pode efetuar, ou a gente faz o rollback, né? Se a gente deletou coisa errada, vai sair, aí a gente tem que decidir tipo na hora, né? Se a gente segue ou se a gente volta, né? Então, também muita atenção quando forem fazer esse tipo de coisa, quando forem implementar isso numa aplicação para o delete, para o update, porque se efetuar, às vezes coloca o commit dentro de um código, né, dentro do bloco do código, se for errado, aí já era, aí tem que pedir ajuda para o DBA para voltar um backup, aí o trabalho um pouco maior, né, um pouquinho mais de trabalho.